Olá pessoal, vamos resolver a prova de Física da FUVEST 2020. E nessa primeira questão nós temos uma espaçonave chamada Columbia que descreve uma órbita circular. Só pelo fato dele mencionar órbita circular, nós devemos recordar do movimento circular uniforme, onde apresenta uma aceleração centrípeta descrevida por v² sobre r. Isto é muito importante e dá o start de toda a resolução, pois nós temos que determinar o período de rotação desta espaçonave, dando uma volta completa ao redor da Lua, e isso deve ser retratado em horas. Para achar o tempo, nós precisamos de uma velocidade. Usando a segunda lei de Newton, portanto, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como nós temos um movimento circular uniforme, eu quero a aceleração centrípeta. E a partir daqui nós temos que descrever as forças que fazem esse movimento acontecer. Nós temos aqui atuando a força gravitacional. A própria questão apresenta para nós a constante gravitacional com um valor um pouco diferente do normal. Nas aulas de física, normalmente ela equivale a 9/10 à nona. E aqui perceba que ela apresenta algumas unidades diferentes. Quilômetros cúbicos, horas ao quadrado. Ela já está de uma maneira que a resposta sairá sem muitas conversões de unidades. Nós podemos utilizar as informações como elas estão aqui. Bom, para isso, vamos começar olhando para o próprio desenho e perceber que existe uma distância que separa o centro de massa da Lua até o centro de massa da nossa espaçonave Columbia. O raio de curvatura da própria Lua, o texto nos forneceu, 1.740 quilômetros. Mas existe uma altura de distância entre a superfície da Lua e o próprio espaçonave, que é de 260 quilômetros. Uma vez que nós temos essas duas distâncias, nós temos que perceber que essas duas somadas é que vão retratar essa distância entre os dois corpos, as duas massas, que é o que descreve o raio de curvatura R maiúsculo. Além disso, nós temos que recordar aqui a força gravitacional, que é dada por Gzão, Emão, Eminho, sobre R ao quadrado, onde Emão é a massa do astro, no caso aqui nós temos a Lua, Eminho do corpo que orbita ao redor dele, e Rão a distância entre os centros de massa. Tudo isso será igual a M, que é a massa da espaçonave, vezes a velocidade ao quadrado sobre R, que é a descrição da aceleração centrípeta. Com isso, nós podemos aqui simplificar um pouco os dados, eliminando, por exemplo, a massa da espaçonave e simplificando aqui o raio de ação deste movimento. Isolando apenas a velocidade, nós teremos aqui a raiz quadrada de Gzão, Emão, sobre R. E como a pergunta se refere ao tempo de uma volta completa, nós temos que lembrar a definição de velocidade, que é 2πr sobre período. Tudo isso igual, então, a raiz de Gzão, Emão, sobre R. Com essa descrição, nós podemos isolar finalmente o tempo, que é a pergunta. Esse tempo será, isolando aqui, multiplicando em cruz, a raiz de R que está aqui vai passar multiplicando 2πr, ou seja, a raiz vai ficar exatamente invertida. O que é Gm fica embaixo e o que é raio fica em cima. Assim nós temos uma descrição simples ou uma fórmula apenas onde nós podemos substituir os dados. Esse é o primeiro trabalho dessa questão, recordar das forças que atuam neste corpo, força gravitacional igual a massa vezes a aceleração centrípeta, e assim nós chegaremos ao período deste movimento circular uniforme. Agora vamos aos dados. O valor do π, ele pede para assumir como 3. O raio, note que o raio aqui é o raio de ação desta força entre os centros de massa. Portanto, nós temos que dar um valor dessa distância equivalente a 2.000 quilômetros. Cuidado para não confundir com o raio da Lua, pois é o raio de ação dessa força.
ou seja, o raio da Lua mais a altura que o texto menciona. Esses dois dados somados é que dá essa distância, esse raio de ação, 2.000 quilômetros, multiplicado por raiz quadrada. Nós temos aqui a própria distância de 2.000, o Gzão, que é 9 vezes 10 a menos 13, e 8, 10 a 22, que seria a massa da Lua. Vamos fazer algumas simplificações. Por exemplo, nós podemos simplificar o 2 dividindo por 2 e o 8 por 2, chegando a números que são possíveis de se tirar da raiz quadrada. Então, este período será 6 vezes 2.000, que multiplica 1 sobre 3, né? Aqui sai o 9 da raiz quadrada 3, o 4 também sai da raiz quadrada como 2, e aqui eu deixei só as bases 10. 10 a menos 13 com 10 a 22, você pode somar as bases e multiplicar as bases, e somar os expoentes. Isso vai dar um valor de 10 a 9. 10 a 9 positivo. 10 a 9 positivo com 10 a terceira, você tem 10 a sexta, que vai cancelando aqui, até chegarmos a 10 a sexta na raiz quadrada, que equivale a 10 a terceira. Bem complexo aqui os dados, mas eu acho que vale a pena você se debruçar para finalizar essa conta com carinho, pois todos os dados são possíveis de se tirar da raiz quadrada. O que nos resulta, então, num período de 12.000 dividido por 6.000, o que finalmente nos dá um tempo de 2 horas. Esse é o período de rotação dessa espaçonave Columbia ao redor da Lua, nessas considerações.